Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui da CITES Consultoria. Eu sou o professor Renato Bianchini e estou aqui para ajudar você, que é estudante ou profissional de educação física, se tornar um personal trainer referência, aquele que gera resultado para os alunos, que tem segurança máxima na hora de prescrever os treinamentos, que tem prosperidade dentro da carreira e também é reconhecido na nossa profissão. Tá? Hoje nós vamos falar de periodização de treinamento. O que é periodização de treinamento? Como que a gente faz uma periodização de treinamento? Quando que a gente aplica isso ou não? Eu vejo que periodização é um tópico muito comum aqui entre o personal trainer, aqui entre a gente, né, os estudantes de educação física, os personal trainers, a gente fala bastante sobre periodização, mas muita gente não domina esse aspecto de maneira adequada. Muita gente não sabe exatamente como fazer uma periodização, se deve fazer ou não uma periodização, quando que deve fazer, quais tipos de periodização existem. Então, a gente está aqui justamente para poder falar sobre isso, para poder destrinchar isso para vocês e deixar isso mais claro. Então, o meu objetivo aqui é você sair dessa aula munido do conhecimento necessário para poder aplicar métodos de periodização. Você vai perceber, né, que muitos dos modelos de periodização são muito mais simples quanto parecem. Né, que é aquela, quando muita gente fala assim, falou de periodização, já pensou no macrociclo, já pensou em cada semana, em cada sessão de treino, tem que definir daqui a um ano. Não, gente, não precisa ser assim. Eu vou explicar para vocês detalhadamente que você consegue fazer excelentes modelos de periodização sem precisar planejar meses à frente, às vezes algumas semanas, ou às vezes até o próprio treinamento em si que você vai fazer com o seu aluno nesse mês já é o suficiente para você montar uma boa periodização. Eu vou explicar isso para vocês na prática, a gente vai tentar destrinchar não só ao lado da musculação, tentar falar um pouco da parte cardiovascular também, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar a explicar o que é periodização, tá? O que significa periodizar? Então, assim, a palavra periodização vem da palavra período, ou seja, de você fazer alterações durante períodos. E quando a gente fala periodização de treinamento, é você fazer alterações durante períodos específicos do treinamento. Quando você pega um livro mais acadêmico, um livro científico como esse aqui, não sei se vocês conhecem, mas tem uma versão em português desse livro aqui, vocês vão conseguir ver uma definição do tipo variação estratégica das variáveis de treinamento ou manipulação estratégica das variáveis de treinamento, melhor traduzido. Então, o que esse livro aqui geralmente, você vai ver em livros como esse aqui é o livro que é mais usado, para estudar musculação, mas existem outros aqui no Brasil que são utilizados, o livro do Steven Fleck e do William Kramer, Inclusive o William Kramer trabalhei com ele lá nos Estados Unidos numa época, quando eu fiz o meu intercâmbio profissional, eu cheguei a trabalhar lá na Ohio State University e pude trabalhar no grupo de pesquisa do Dr. William Kramer. Mas o que isso quer dizer? Então, nesses livros, geralmente eles falam de manipulação das variáveis, sendo que as principais delas é a intensidade de treinamento e o volume de treinamento. Tá? Então, assim, quase que 90% das vezes vocês vão ver periodização sendo sinônimo da variação da intensidade do treinamento, tá? Que é o que? O número de repetições alvo que o seu aluno vai fazer naquele exercício. É basicamente a quantidade de carga relativa que ele vai utilizar no exercício. Então, vamos supor, a gente vai fazer uma periodização em blocos. Isso significa que o nosso aluno vai treinar de forma mais resistência no início, ou seja, ele vai treinar com 12 a 15 repetições máximas, depois no próximo bloco, depois de 1 ou 2 meses, a gente vai fazer uma zona de hipertrofia, entre aspas, porque a gente já tem vários estudos comprovando que a hipertrofia ela ocorre em todo o espectro de repetições e que não é só nesse espectro, mas é definido como a zona da hipertrofia, ali por volta de 8 a 12 repetições, e depois um bloco de força muscular, onde a gente vai trabalhar ali por volta de 6 repetições máximas, de 4 até 6 repetições máximas. Então, geralmente, a periodização vai ser atrelado a este modelo, o modelo da periodização da intensidade. Mas existem várias outras formas de você periodizar o treinamento que vão além da intensidade. Tem a periodização do número de séries, tem a periodização do intervalo de recuperação, tem a periodização da execução do exercício. Você pode periodizar, vou fazer a puxada frontal aqui, mas eu vou fazer com uma pegada mais aberta. Depois eu vou fazer uma puxada, só que supinada. Então você vai podendo fazer a própria execução de um exercício de puxada, você pode variar a execução, você pode periodizar a execução. Você também pode periodizar os próprios exercícios. Eu vou fazer 2 puxadas e uma remada nesse treinamento.
né? No próximo bloco eu vou fazer uma puxada e 2 remadas. Pode ser uma forma de periodização, né? Pode haver uma estratégia por trás, né? Tem também a periodização da frequência de treinamento, que está mais atrelado à divisão de treinos que você faz. Então eu vou fazer uma divisão de treino ABC agora. No próximo treino eu vou fazer um ABCDE. No próximo treino eu vou fazer um full body ABC. No próximo treino eu vou fazer um push pull legs. No próximo treino eu vou fazer um AB. Enfim, você pode fazer uma divisão de treinamento diferente, uma frequência de estímulo muscular diferente. Tem a periodização de métodos de treinamento, está atrelada às outras, né? Porque métodos de treinamento é a manipulação das variáveis também. Então mas você pode manipular os métodos da seguinte forma: vou fazer drop sets em todas as últimas séries de cada exercício agora. No próximo mês vou fazer um resto de pause em vez de drop set. No próximo mês eu vou só aplicar pirâmide crescente e decrescente. É uma forma de periodizar os métodos de treinamento. E também tem uma que é muito famosa, que são as periodizações de objetivo. Então você faz uma fase de emagrecimento com o seu aluno, depois uma fase de ganho de massa muscular. Isso você está periodizando, né? Você está planejando as variáveis de treinamento de acordo com o objetivo do seu aluno, né? E isso está 100% atrelado ao conceito raiz da periodização, que você vai ver no livro, por exemplo, do Tudor Bompa, onde é focado na performance máxima do treinamento. Ou seja, quando a gente fala de periodização de objetivo, a gente está falando que o nosso atleta, no caso, ele vai ter um dia específico onde ele quer ter a melhor performance e a gente vai periodizar o treinamento dele para que naquele dia em específico ele tenha a melhor performance. Então perceba que quando o conceito de periodização é muito mais amplo do que basicamente você fala assim, a periodização é variar a intensidade de treino, é variar a zona de repetições que você está executando. Isso é muito simplista, tá? Apesar de muita gente usar esses termos assim como sinônimos, né? O termo periodização com a mesma coisa que ser periodização de intensidade, eu acho que a periodização vai muito além disso. Inclusive, eu falo que a periodização, ela basta você progredir as cargas de treinamento que você já está periodizando. Porque se periodizar é você manipular as variáveis de forma estratégica, se hoje eu faço supino reto, 10 repetições com 40 quilos, e mês que vem eu faço supino reto com 10 repetições, só que com 45, eu estou periodizando, né? Eu estou fazendo com mais carga, né? Ou seja, um período de treino com variáveis diferentes, com cargas diferentes. Então isso para mim já basta uma periodização, tá bom? Mas é óbvio que isso aí é muito abrangente, né? Progredir, a gente vai progredir uma repetição, uma carga ali, 1 quilo que seja mais na barra, mas a gente aqui vai tentar ser mais técnico ao falar de periodização e explicar para você aqui, né, umas formas bem práticas de periodizar o treinamento, e você vai poder pegar um apanhado dessa série de periodização que eu falei aqui agora, tá? E poder fazer tudo junto, né? De uma forma estratégica, só que junto, né? Para que faça sentido. Porque a gente não faz, vou fazer periodização de intensidade, pronto. Não, você vai periodizar a intensidade, só que tem que periodizar número de séries também, intervalo de recuperação também e tudo mais, tá? A periodização é tudo isso junto, tá? Então beleza, Renato, já entendi que periodização vai muito além disso. Só que será que eu realmente preciso fazer periodização? Quando a gente usa o termo periodização para falar somente de variar a intensidade, ou seja, variar as cargas de treinamento, variar as zonas de repetições, fazer estímulos de resistência, estímulos mais metabólicos, de fazer estímulos de força pura, estímulos com mais tensionais, tudo isso é discutível na literatura científica. Alguns estudos mostram que tem benefícios sim, principalmente para quem é mais avançado, para quem é nível intermediário avançado, vai se beneficiar de trabalhar em diferentes zonas de repetição. Alguns estudos de curto prazo mostram que em curto prazo não faz tanta diferença assim se ele vai trabalhar em uma zona só ou em diversas zonas. Mas é óbvio que você vai querer fazer algumas manipulações estratégicas de intensidade, ou seja, periodizar a intensidade, porque, por exemplo, um aluno seu hoje que chega na academia sem nunca ter treinado, não faz sentido eu já colocar ele para fazer um período de treino de uma repetição máxima e pronto, acabou, né? Então, assim, basicamente eu vou querer fazer o quê? Talvez repetições maiores, com menos carga, seria interessante para esse aluno, para ele executar o movimento com mais repetições e isso ajudar ele a desenvolver a coordenação motora do movimento, ajudar ele a desenvolver ali
a capacidade dele de contrair a musculatura. Então, basicamente, você faz a manipulação de intensidade e eu vejo assim, até aquele personal que fala que não faz, ele acaba fazendo, né? Tem muito profissional que fala assim, eu não mexo com esse negócio de periodização, às vezes nem sabe fazer uma periodização, só que de certa forma ele está periodizando. Eu lembro até de um conceito que eu vi na palestra, deixa eu lembrar o nome do nutricionista, Rodolfo Pérez, era o nutricionista que estava dando a palestra, e ele é nutricionista, estava falando lá sobre alimentação focada para hipertrofia e tal, e ele falou o seguinte, né, todo mundo faz dieta, né, pode ser que a dieta de alguém seja não controlar nada na alimentação e comer o que quer a hora que quer, mas isso é uma dieta, todo mundo vai fazer dieta. Então eu arrisco a dizer aqui que todo mundo tem uma periodização, só que tem gente que não está modificando estrategicamente, está simplesmente ali variando alguma coisa no treino dos alunos, né, e isso, né, com às vezes alguns por preguiça não estão pensando estrategicamente, outros porque não dominam, né, porque não entendem o que eles têm que fazer, em qual fase que eles têm que fazer, né, mas de certa forma estão periodizando, né. Se você vira para mim e fala assim, Renato, periodização inútil, já vi muitos professores dizendo por aí, porque isso aí realmente existe, tá? Existem alguns profissionais que estão falando aí que periodização é inútil. Aí para mim seria a mesma coisa que dizer que um aluno que chegou hoje na academia vai pegar um treinamento e vai repetir exatamente aquele treinamento o resto da vida, e isso significa que ele vai ter o mesmo resultado do que se ele fizesse variações estratégicas ao longo do tempo. Para mim, né, e assim, diversos estudos validando o que eu estou falando aqui agora, né, não faz sentido nenhum você dizer que isso é verdade. Dizer que um aluno, o primeiro treino de musculação daquele aluno é feito de uma maneira X, eu coloquei o número de séries tal, a carga tal, o número de repetições tal, intervalo de recuperação tal, enfim, fiz todo aquele treino daquele aluno. E dizer que aquilo, se replicado o resto da vida dele, vai sempre dar o mesmo resultado, né? Não importa, se ele fizer uma variação de intensidade, se ele fizer uma variação de exercício, se ele fizer uma variação no número de séries, não vai mudar nada no resultado dele, vai ser o mesmo resultado. Eu discordo completamente disso, tá? Eu vejo que assim, manipular essas variáveis vai fazer muito sentido quando a gente vai otimizar os resultados. Então, Renato, você está dizendo que eu sempre vou ter que fazer uma periodização? Então, aí que começa a depender um pouco, tá? Porque tem alguns alunos, né, dois perfis de alunos, que eu vou falar para você assim, ó, você vai periodizar o treinamento, como eu falei, você só não vai ser tão criterioso, você só não vai sentar para montar uma planilha de 6 meses e 12 meses, você simplesmente vai ser mais intuitivo e vai usar a realidade daquele aluno a seu favor. O que eu quero dizer com isso, gente? Então vamos pegar dois perfis de aluno que eu acho que assim, a periodização ela não precisa ser tão técnica e tão específica e tão detalhada. Basicamente aqueles alunos com dificuldade de aderência, né? Os alunos com dificuldade de aderência, que é o perfil 1, esse aluno, basicamente, ele vai pouco na academia, ele falta muito, então você não corre riscos de aumentar demais o estímulo dele e isso prejudicar as próximas sessões de treinamento, porque isso, a periodização serve para isso também. Você não só assim pensando em otimização de resultados, mas a otimização de resultados através da sequência de treinos que você faz. Porque, por exemplo, eu posso virar para o meu aluno falar para ele assim, ó, hoje nós vamos fazer 30 séries de agachamento. Faz sentido amanhã eu fazer 10 séries de leg press? Não faz, ele fez 30 séries de agachamento hoje, né? Então, basicamente, quando você vai fazer a periodização, pensando ali, né, até no número de séries e tudo mais, né, você está pensando em otimizar o resultado do teu aluno, mas está pensando ali, né, em sempre ir adequando para cada perfil de aluno. E quando a gente está falando de perfil de aluno que não tem aderência ao treinamento, ele não vai ter interferência entre as sessões de treino, né? Porque ele vai na segunda-feira, na terça ele já não vai, na quarta também não, às vezes ele só vai voltar na segunda-feira que vem, aí na segunda-feira que vem ele vai segunda, terça, na quarta ele já não vai, quinta também não. Esse aluno, as tuas estratégias, os teus esforços não vão ser, eu vou te dizer assim, você não vai diminuir o teu esforço e a estratégia para esse aluno, tá? Inclusive, talvez seja até maior o teu esforço e a estratégia com esse aluno. A diferença é que ela vai ser direcionada para outra coisa. Em vez de você ficar variando, você ficar manipulando as variáveis de treinamento, pensando em otimização em cada porcento, cada detalhe, esse aluno você vai tentar manipular as variáveis para que você consiga mais aderência. Talvez deixar o treino mais prazeroso para ele, fazer um treino mais curto, que às vezes ele consegue vir mais vezes na academia, fazer algo que ele tenha vontade de fazer, ao invés de seja aquela obrigação
obrigação de todo dia eu tenho que ir na academia fazer isso. Então, as manipulações das variáveis ali não é pensando em dar o melhor estímulo possível para o músculo para ele dar o melhor resultado. É pensando em facilitar aquele aluno executar o treinamento, porque isso vai ser mais efetivo para o resultado dele no final do que se você ficar pensando nas minúcias, né? Por exemplo, quando a gente chega num curso de hipertrofia de AZ, que é a nossa capacitação completa aqui da Sítios de prescrição de tênis de hipertrofia, a gente ensina a periodização de volume de treino. É algo assim, extremamente especializado. Quantas séries você tem que fazer por semana em cada agrupamento muscular? Como que você evolui isso? Como é que você periodiza isso? Chega um tempo limite, aí você reduz. Como é que eu sei que eu estou no limite de séries que meu músculo é capaz de se recuperar? Tudo isso a gente ensina a fazer um cálculo detalhado. A gente tem até uma planilha aqui, ó. Posso mostrar para vocês essa planilha aqui, que ela está aqui na minha frente. Deixa eu só abrir ela aqui. É uma planilha onde a gente consegue calcular todo o volume de treino de cada exercício. Então presta bastante atenção aqui, ó. A gente tem essa planilha aqui, a gente coloca aqui um exercício como, por exemplo, barra livre aberta, tá? A gente está aqui. Aí eu coloco aqui que a gente fez 3 séries de barra livre aberta. E aqui a gente já tem todo o cálculo, né, dessa musculatura que está sendo trabalhada, né? Ou seja, costas, mais especificamente dorsais, tem 3 séries para essa musculatura. Essas outras musculaturas acessórias vão fazer um movimento, vão fazer um trabalho que a gente vai colocar aqui, né, paralelo. Aí vamos lá que ele vai fazer também uma remada aberta, tá? Então ele vai fazer 3 séries de remada aberta. E aqui a gente tem todo um cálculo de volume em uma sessão de treino e em 2 sessões de treino, para que você consiga se organizar, para que você consiga periodizar. Essa semana o seu aluno fez, por exemplo, 10 séries, 12, 13 séries, né, para um grupamento muscular. Ele está conseguindo evoluir a carga? Vamos para a próxima semana, vamos evoluir mais, vamos colocar 15, 16 séries, né? Então, a gente ensina essa metodologia que ela é extremamente assim, detalhada. Ela é simplesmente para otimizar o resultado de hipertrofia. É algo que pouquíssimos profissionais, né, da educação física sabem fazer, mas que vai conseguir buscar aqueles 2% de hipertrofia a mais que vai fazer diferença para a maioria dos alunos que quer otimizar o físico, tá? Que ele vai conseguir ver aquilo no espelho depois de alguns meses de treinamento. Então, basicamente isso você faz com aqueles alunos que já têm aderência. Tá? O aluno já está indo na academia com consistência, ele não precisa ir todos os dias. Se ele tem consistência indo 4, 5 vezes na academia, já é o suficiente para você conseguir fazer análises como essa daqui, tá? Para você poder ir evoluindo, sobrecarregando mais o sistema dele, só que também chegar ao ponto que você sabe controlar quando ele passou do ponto, né? Quando ele já está acima do que ele é capaz de recuperar e você desce um nível. Enfim, né? Isso se chama periodização de volume, tá? E aí você tem maneiras de fazer isso, só que você não vai fazer isso para o aluno que não tem aderência. Você tem que focar 100% em fazer ele ir na academia. A partir do momento que você percebe que ele vai na academia, aí você muda, né, a sua abordagem. Aí você começa a ser mais criterioso e mais detalhista na sua periodização. O segundo perfil, que não vale a pena você fazer uma periodização tão detalhista, mas lembrando, para quem está chegando agora, como eu falei, você vai fazer periodização para ele, mas vai ser uma periodização mais intuitiva, tá? Eu vou explicar o motivo. Porque a periodização para um aluno que vai 2 vezes na semana, ou seja, os alunos de baixa frequência, que é o segundo perfil que eu estou mostrando para vocês, é um aluno que você dificilmente vai sobrecarregar demais ele numa sessão. É um aluno que dificilmente vai conseguir chegar no topo da performance dele, porque se ele faz 2 estímulos de musculação por semana só, esse aluno, não adianta que, se ele for, um momento assim, se ele for iniciante, beleza, ele está conseguindo fazer um excelente estímulo para ele. Chegou o momento que ele já virou intermediário ali, não adianta, 2 treinos na semana é pouco para ele desenvolver o máximo da capacidade dele muscular, né, o máximo da hipertrofia muscular dele. Então, quando chega nesse momento aí, ele vai precisar de mais sessões de treinamento, porque ele precisa fazer mais volume, ele precisa aumentar, né, ali a quantidade de treino que ele está fazendo, né? Então, se ele está fazendo 2 sessões de treino por semana só, é muito difícil ele estar próximo do limite. Eu, por exemplo, treino um aluno que está encaixado nesse perfil, ele treina 2 vezes por semana, ele é aluno intermediário. Só que assim, é aquele aluno que ele tem dinheiro para pagar o personal trainer, ele paga o personal trainer 2 vezes na semana, e beleza, nós vamos treinar 2 vezes na semana aqui, tranquilo, né? Seria muito melhor se ele conseguisse treinar 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, se ele conseguisse pelo menos fazer umas sessões de cardio ao longo da semana, mas não é na realidade dele, tá? E tudo bem, né? A gente tem as 2 sessões de treino, é o que ele está disposto a fazer, apesar de ser uma pessoa extremamente condicionada, eu vou lá com ele e faço essas 2 sessões de treino semanais e está tudo certo, né? Também
também não é o aluno que vai chegar depois e vai me cobrar assim, pô, Renato, mas eu não consegui hipertrofiar ao máximo esse mês. Se ele estiver mantendo os resultados de hipertrofia que ele já tem, ele já está bem satisfeito com o que ele quer. Então, dentro dessa realidade, você não precisa ser tão criterioso, tão detalhista. Porque se ele vai 2 vezes na semana, dificilmente você vai conseguir atingir o limite máximo da capacidade dele, né? E dificilmente você vai conseguir fazer uma periodização que você vai ver efeito. Porque você pode até fazer, vamos trabalhar em intensidades específicas aqui esse mês. No próximo mês vou trabalhar com outras intensidades, né? Só que dificilmente você vai ver você vai ver diferenças significativas fazendo isso. Agora, você não significa que você vai fazer o mesmo treino com ele sempre, né? Igual eu falei, a periodização ela só é mais intuitiva, né? Você pode fazer variações estratégicas, porque para pensar que um aluno intermediário que está treinando só 2 vezes por semana, ele não está se adaptando tanto ao estímulo a ponto daquilo parar de fazer efeito no corpo dele. Então você pode repetir mais vezes, mas ao mesmo tempo você vai fazer essa periodização do jeito que eu estou falando. Você tem alguns exercícios-chave que você está fazendo, mas começa a variar os exercícios ao longo do tempo, né? Em algumas sessões você prepara um treinamento mais de força muscular, um treinamento mais de resistência muscular. Se você fizer as alterações assim, pontuais, já é o suficiente para criar uma boa periodização e isso já vai ser o suficiente para dar os melhores resultados que ele é capaz de ter. Tá? Então essa aqui é a diferença, você está periodizando, você está pensando estrategicamente, você só não está sendo tão detalhista. Tá? Então esses são os 2 perfis que você não precisa ser detalhista na hora de fazer periodização. Quem não está tendo muita aderência ao treinamento, quem treina 2 vezes na semana, né? Tirando os iniciantes, que os iniciantes você pode até fazer uma periodização para eles, mesmo treinando 2 vezes na semana, tá? Mas essa é a questão que vocês podem avaliar aí para vocês. Beleza? Então vocês já sabem quando que vocês têm que fazer, né? Vocês vão fazer sempre uma periodização, só que em alguns casos vocês vão ser menos detalhistas. Mas como que a gente faz a periodização? Agora eu quero explicar detalhadamente cada modelo de periodização para que a gente possa explicar as possibilidades. Vamos começar com o mais comum, que vocês vão ver por aí, né? Então vocês, estão perguntando aqui, se a planilha mostrada é também para quem está no curso de especialização em emagrecimento. Não, Anacleto, a planilha para a especialização de emagrecimento é aquela que eu já mostrei aqui, que avalia, né, o gasto energético, que avalia a intervenção de emagrecimento. Essa é para os alunos de hipertrofia, tá? De hipertrofia de A a Z. Mas muito obrigado pela pergunta aí. Quem quiser, vai deixando as perguntas aí que eu respondo tudo no final, tá? Vamos lá. A periodização mais comum que vocês vão ouvir falar, como eu já disse, é a periodização de intensidade, que é as zonas de repetição que o aluno vai executar o treinamento. Essa é a periodização mais comum que você vai ouvir em estudos científicos, em professores falando por aí, e tem gente que usa esses termos como se fossem sinônimos. Não tem problema nenhum com isso, basta você entender do que ele está falando, tá? Tem gente que vai fazer, faz uma periodização aí para mim. Ele está falando para você variar as intensidades de treinamento, ou seja, as zonas de repetição que o seu aluno vai executar. Tá? E aí, o que acontece? Nós temos alguns modelos já pré-estabelecidos para esse tipo de periodização, que é a periodização ondulatória, a periodização em blocos, a periodização linear, a periodização linear decrescente. Então, assim, são vários modelos que já foram desenvolvidos, né, e que são aí parte do arsenal do personal trainer. Existe um melhor que o outro? Discutivelmente não, tá? Discutivelmente não. Por que discutivelmente? Porque tem algumas periodizações que já comprovaram que foram melhores para força muscular, mas não para hipertrofia, né? Mas ainda é muito discutível, porque ainda é muito difícil você fazer estudos científicos de periodização, né? Porque você compara 2 tipos de periodização, só que a gente está modificando totalmente a rotina de treinos do aluno. Então, como que a gente vai conseguir ver interferência ali, às vezes de algum porcento, um pequeno porcento de hipertrofia entre 2 grupos? Então é difícil a gente relatar, porque geralmente os ganhos da periodização eles são de mais longo prazo, né? Mas geralmente, tá, eu aconselho a você seguir um modelo de periodização ondulatória, tá? Você pode fazer a ondulatória semanal ou a ondulatória diária. Por que eu prefiro esse modelo? Tá? Existem algumas exceções, tá, que eu faço a esse modelo, mas geralmente eu gosto de trabalhar com ela. Porque basicamente você está em uma semana de treino, você está estimulando, né, as 3 zonas de repetição, o que é excelente, né? Você trabalha sempre, todas as semanas, nas 3 zonas de repetição. Então significa que se o aluno está focado esse mês de treinamento, ele vai treinar nas 3 zonas de repetição focado, né? O que não acontece, por exemplo, eu tenho um aluno
Estava fazendo a periodização em blocos com ele. Ele fez o primeiro mês, show de bola. Fizemos ali um treinamento bem focado em resistência muscular localizada. Segundo bloco, subimos ali um pouco a intensidade, fomos para a zona ali mais focada em hipertrofia, foi tudo bem. No terceiro bloco, a gente foi fazer mais focado em força muscular, já foi um problema. Foi o mês de férias do meu aluno. Então ele não treinou direito, ele faltou muitos treinos, ele vacilou na alimentação. Então a zona de força foi mal treinada com esse aluno. E aí entra naquela ambiguidade. Será que eu faço de novo ela agora que ele voltou? Mas aí se eu for fazer ela de novo, será que vale a pena eu fazer um período de adaptação? Então, para não ter esse tipo de problema com os alunos que a gente considera normais, que são aqueles alunos que não vão seguir, né, a risca o ano inteiro, a gente faz a ondulatória. Que aí, se esse aluno tivesse feito a ondulatória desde o início, ele teria feito o primeiro mês dele perfeitamente em todas as zonas de treinamento, o segundo mês também, e fora isso, é bom o aluno experimentar as diversas cargas, né? É bom ele saber o que é carga de força, o que é carga de resistência, né? E saber trabalhar em cima disso. Qual que é o lado ruim? E alguns alunos eu prefiro trabalhar em blocos por causa disso. Quando você trabalha em zonas de carga diferente ao longo de uma semana, ao longo de semanas assim, se for ondulatória semanal, o teu aluno ele tem que ter muita maestria na hora de controlar as cargas de treinamento. Porque, por exemplo, ele vai fazer agachamento na segunda-feira, utilizando cargas com mais repetição, fazendo 15 repetições máximas, e na quarta-feira, na quinta-feira, dependendo do dia que ele for fazer o treinamento de inferiores de novo, ele vai ter que trabalhar com zonas de força muscular pura, ou seja, para fazer 4 a 5 repetições máximas. Então isso faz com que ele tenha que ter domínio de quanto de carga que ele utiliza, né? Então tem que ser alguém experiente, tem que ser alguém que controla as cargas de treinamento, senão cada treino vai ser um tiro no escuro, para ele saber qual é a carga que ele vai utilizar. Então por isso que eu gosto da ondulatória diária para a maioria dos alunos, mas quando eu preciso de controle máximo de carga, eu prefiro que a intensidade de treino seja mais constante, né, e que a gente trabalhe em blocos, tá? Porque aí eu consigo evoluir o aluno, tá? Que aí eu consigo controlar exatamente a carga do aluno. E não existe regra, tá, gente? É igual tem um dos pesquisadores, se eu não me engano, o primeiro nome dele é Michael, tá? É Michael Zordes, um dos maiores pesquisadores da periodização ondulatória. E quando saiu o estudo dele lá, famoso, que ele mostrou que a periodização ondulatória foi superior à periodização linear, muita gente falou assim: nossa, que excelente, você conseguiu comprovar que a periodização ondulatória é melhor. Ele, não, eu não comprovei que a periodização ondulatória é a melhor. Eu basicamente mostrei que ela é melhor que a linear. Pode ser que exista um outro tipo de periodização que ainda não foi nem raciocinado por um personal trainer que seja melhor do que essa. Tá? Então, a gente, quando trabalha com pesquisa científica, a gente vê o A é melhor que o B. Mas a gente não sabe se existe uma opção C que é muito superior. Né? Então, como é que a gente chega nessa opção C que é muito superior? A gente vai pelos fundamentos desses que você está aprendendo aqui agora comigo, né? De como que você vai pegando ali cada fator ali da periodização que você tem que manipular e conseguir otimizar os resultados assim, beleza? Então, existem esses modelos. A periodização linear é, por exemplo, você começa, né, com uma intensidade mais baixa e vai aumentando a intensidade ao longo do tempo. Isso é uma periodização linear em blocos, tá? Você pode fazer blocos de 1 mês, blocos de 2 meses, vai depender aí de como que você vai trabalhar com o seu aluno, né? 2 meses para a realidade de academia que a gente vive é muito tempo, né? Eu faria manipulações aí mais frequentes, tá bom? Então, Renato, resumindo a intensidade, como é que eu faço? Né? Eu faria a seguinte recomendação: qual que é o fundamento básico da periodização de intensidade? Né? Procure fazer com o seu aluno, né, fases nas 3 zonas de intensidade. Sabe como é que você começa? Se você nunca fez isso antes, você pode começar assim que já vai dar muito certo. Você vai pegar o seu aluno e vai ver a zona que ele geralmente já treina. Se ele costuma fazer treinos mais metabólicos, com muito drop set, hash pause, repetições mais altas. E para esse aluno você faz o estímulo inverso. Coloca lá uma zona de cargas mais alta, porque isso já vai ser uma variação muito grande para aquele aluno que não está acostumado a fazer aquilo. Agora, se o seu aluno já está acostumado a trabalhar com carga mais alta, pouca repetição, aí você sim trabalha com cargas mais altas e mais repetição, cargas mais baixas e mais repetições, né? Porque vai ser um estímulo diferente do que ele está acostumado. Então você pode começar fazendo a periodização assim, de forma mais simples, né? Sem precisar ser muito detalhista, assim, né?
pega o que o seu aluno já faz e muda, né? Isso já vai ser muito bom até para ele ver resultados, né? Para ele ver que existem formas de estimular o músculo diferente, para ele relatar esses resultados diferentes. Porque tem uma coisa que a gente não pode deixar de citar aqui sobre periodização, que é isso, é o estímulo que o aluno tem, é a vontade que ele tem de treinar, é a fome que ele tem ali de ir para a academia, né? A periodização gera isso no teu aluno. Se ele tiver que fazer sempre a mesma coisa, sempre igual, sempre igual, sempre igual, porque você viu esse modelo de treino, ele é perfeito, é o melhor de todos, né? Aí você replica aquilo o resto da vida do seu aluno, ele vai ficar desmotivado, não tem como. Se ele não estiver sendo desafiado, se ele não estiver modificando, ele vai ficar desanimado. Periodização de volume de treino, tá? É a periodização do número de séries, basicamente. A gente gosta aqui na CIT, não é todo mundo que faz isso, mas a gente gosta aqui na CIT de fazer periodização do volume através do número de séries. Por quê? Volume de treinamento é o trabalho total executado na sala de musculação, tá? Como que a gente calcula isso? O número de séries, vezes o número de repetições, vezes a carga utilizada, vezes a cadência de treino, tempo sob tensão. Então você multiplica essas quatro variáveis e você tem um cálculo, uma unidade de volume de treino, tá? Essa unidade ela não existe especificamente, ela é utilizada para fazer um cálculo aqui fundamental de treinamento. E aí, o que acontece no treinamento? A carga e a intensidade, né? Ou seja, a carga, né, e a zona de repetições que você vai fazer, elas se autodeterminam. Se você colocar mais repetições, né, você vai ter que reduzir a carga. Se você quiser treinar com cargas mais altas, você vai ter que reduzir o número de repetições. Então elas são interdependentes e elas sempre vão se equalizar. Então você manipular essas duas cargas geralmente não impacta diretamente o volume. Porque se você está fazendo mais repetições, só que você vai acabar fazendo com menos carga, porque você vai estar sempre atingindo o próximo da falha muscular, tá? E essa é a recomendação básica. Sempre na falha ou próximo da falha muscular. Então eles vão sempre se autorregular. E a cadência, você não quer ficar manipulando cadência para manipular volume. Você sempre vai querer fazer uma cadência contínua, controlada, ou seja, 1 segundo para descer, 1 segundo para subir, e manter essa execução sempre, né? Você não quer manipular o volume, vou fazer uma cadência aqui de 2 segundos e 2 segundos para descer. Não tem por que você fazer isso. Você mantém a cadência, você não vai ter benefícios adicionais de manipular a cadência. Contanto que o seu aluno esteja fazendo execução controlada e não soltando peso, como muitos fazem, né? Isso aí está tranquilo, a tua cadência não precisa ser manipulada. Agora, a única variável que sobra para a gente conseguir modular o volume é o número de séries. Por quê? Você consegue fazer 4 séries no treinamento de hoje para um grupamento muscular e no próximo você consegue fazer 5 séries daquele grupamento muscular. 6, 7, 8 séries. Até que chega um ponto que é o teto, que é quando o seu aluno não tem nem mais tempo para treinar, né? E isso faz muito sentido você dividir o treinamento. A grande maioria das pessoas vai conseguir ter excelentes resultados fazendo ali de 12 a 20 séries semanais para cada grupamento muscular. Mas existem aí alunos avançados que vão chegar a 25, 30, 40. Tem estudo científico que umas 45 séries por grupamento muscular por semana, tá? Sem causar nenhum tipo de lesão ou overtraining, né? Isso é possível de chegar, mas são alunos extremamente avançados. Mas lembrando, né, muitas vezes quando a gente fala sobre volume de treino, né, alguns profissionais se empolgam com isso e falam assim, então o número de séries, vamos regular volume, vamos aumentar volume. Só que aí começa a fazer aquele volume lixo, né, que a gente chama aqui, que é assim, começa a botar ali um peso mais ou menos na barra, não chega até a falha e fica aquele monte de série mal feita na musculação. Não é isso que você quer. Você quer fazer sempre séries bem feitas. Antes fazer um volume baixo, só que muito bem feito, do que fazer volume alto totalmente mal feito. Porque senão seria muito fácil, né? Quero fazer mais volume de treino, boto carga baixa, boto um número de repetições sem atingir a falha, né? E vou fazendo, né? Isso seria um altíssimo volume de treino. Só que no final das contas isso não vai gerar, né, os resultados otimizados para o teu aluno, tá? Então periodização de volume a gente faz assim. O volume é importante você periodizar de qual maneira? Você começa sempre no mínimo, eu recomendo o mínimo para um iniciante, é pelo menos ali umas 6 séries semanais para cada grupamento muscular e pode chegar até 12, por exemplo, né? Conforme for ficando avançado, você vai chegando até 20, né? Ele vai chegando bem avançado, alto nível de treinamento, 30, 40 séries semanais. Você vai aumentando gradativamente ao longo de cada semana. Por exemplo, comecei fazendo 6 séries, na semana que vem eu faço 8, na semana seguinte faço 10, na semana seguinte faço 12. O teu aluno está conseguindo se recuperar bem entre as sessões de treinamento, está se sentindo bem disposto, ele está com uma qualidade de execução boa, ele consegue aumentar as cargas de treinamento ao longo do treino. Beleza, então pode continuar aumentando o número de séries, não tem problema nenhum. Só que você vai perceber o que? O aluno iniciante começou lá com 6 séries por semana, aí você colocou 8, aí você colocou 10.
apesar dele ter uma alta capacidade de adaptação, porque ele está começando agora, então ele se adapta mais rápido, né? Você vai perceber que ele vai começar a prejudicar um pouco a execução, que ele vai começar a sentir umas dores, assim, um desconforto na articulação. Antes de dor, ele vai sentir um desconforto na articulação. Isso tudo são sinais que o volume está começando a ficar excessivo, e aí você dá uma recuada. Ou seja, você às vezes vai voltar lá para 6 repetições semanais e vai fazer o mesmo processo de novo. Isso é a periodização de volume de treino. Isso é a periodização do número de séries que você executa no treinamento, tá? E aí você pode fazer essa periodização dessa forma, tá? Existe a periodização também no intervalo de recuperação, né? Onde você manipula a densidade do treinamento. Por que a densidade, Renato? Que termo é esse? Quando você reduz os intervalos de recuperação, você faz um treinamento em menor espaço de tempo. Isso significa que a densidade está sendo modificada. Se você dar mais intervalo de recuperação, a densidade está aumentando, ou seja, né, esse treinamento você está fazendo o mesmo trabalho, só que em mais tempo, tá? Então você faz a manipulação da densidade, né, de acordo com os objetivos que você tem para aquele aluno, tá? Então se você tem alguns objetivos, como por exemplo desenvolver resistência muscular, né, naquele aluno, porque ele tem às vezes uma modalidade esportiva que necessita da resistência muscular, você sempre vai querer treinos mais densos, né? Ou seja, com curtos espaços de tempo de recuperação. Se você tem um aluno que quer focar em força muscular, ou seja, às vezes atletas de levantamento de peso, atletas que vão focar nessa performance de uma repetição máxima, você vai querer um treino menos denso, ou seja, você vai querer longos intervalos de recuperação. Essa é a principal recomendação para a densidade. Fora isso, se você estiver numa zona de 2 minutos aí de recuperação entre as séries, é o importante para você não prejudicar negativamente, né, a execução do exercício. Então isso já é o suficiente, tá? Se você não tem objetivos ali específicos, né, foca em recuperar 2 minutos entre as séries, que tá beleza. Ah, Renato, mas é muito chato o aluno ficar 2 minutos ali recuperando entre uma série e outra. Então faz o seguinte, coloca ele para fazer conjugados, né? Faz ali o supino reto e conjuga com uma puxada frontal. Ah, Renato, mas eu não quero fazer agonista e antagonista. Então faz elevação lateral e faz tríceps no crossover, por exemplo. É uma forma que você tem de você fazer ali, reduzir o intervalo de recuperação útil do teu aluno, ele não vai ficar ali 100% passivo. Beleza? Dando continuidade aqui, nós temos também a periodização do exercício e também da execução de exercícios. Não existe regras aqui de recomendação base para você seguir a risca. Por exemplo, tem que começar com esses exercícios e depois ir para esses exercícios aqui. Né? O que a gente geralmente faz aqui é, alunos muito iniciantes, vamos tentar focar no desenvolvimento motor deles. Né? Então vamos focar em desenvolver ali a coordenação motora deles nos principais exercícios da musculação. Né? Então coloca ali ele para fazer os primeiros exercícios. Como carga não vai ser o foco inicial, você pode fazer um agachamento, por exemplo, pode fazer um levantamento terra, pode fazer um desenvolvimento, supino. Tudo isso porque você está desenvolvendo a coordenação motora desse aluno. É importante ele desenvolver essa coordenação motora logo de início, né? Onde você não vai valorizar tanto a carga e vai valorizar mais a execução de treinamento. Uma pessoa sedentária, só de fazer agachamento com o peso do corpo, pode ser um excelente treinamento. Né? Então você saber manipular isso ali é o mais importante na seleção de exercícios. Só que o que é importante na seleção de exercícios quando a gente fala de periodização é você modificar ao longo do tempo, tá? E tem vários argumentos para isso. Primeiro, porque você vai ter diferentes exercícios, vão recrutar unidades motoras diferentes, vão fazer recrutamento em regiões do músculo diferentes. Então só isso já é argumento suficiente para você variar os exercícios que são feitos na musculação. Segundo, porque tem alunos que eu não sei o que acontece, é algo extremamente individual, pode ter a ver com a coordenação motora desenvolvida ao longo da vida, porque praticou certas modalidades esportivas, mas tem alunos que desenvolvem, por exemplo, em alguns exercícios, melhor capacidade de execução. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tem aluno que se eu pedir para fazer um tríceps testa, ou vamos colocar, o tríceps francês é clássico, o tríceps francês para ele é o melhor exercício de tríceps. Tem aluno que não consegue fazer direito o exercício, tem que botar muito pouca carga, não consegue atingir a fadiga muscular, porque simplesmente aquela biomecânica não funciona muito bem para ele. Só que você só vai descobrir os exercícios que o seu aluno consegue executar melhor, variando eles estrategicamente e descobrindo ali na prática. Então vamos supor, tem aluno meu que não
consegue fazer agachamento muito bem, né, na barra livre. Então o que eu tenho que fazer com ele? Às vezes utilizar variações do agachamento. Às vezes eu vou preferir fazer levantamento terra com esse aluno do que agachamento, né? Por quê? Eu descobri isso testando na prática. E depois de várias formas de fazer agachamento, ele não sentia muito bem o quadríceps fadigando nem os glúteos, né? Ele sentia que a execução dele, ele ficava muito inseguro naquela execução. Então vale a pena a gente utilizar mais de outros exercícios, né? Porque agachamento é um exercício básico que ele é imprescindível, tem que ser feito em qualquer treino. Não, pô, a gente pode fazer um leg press muito bem feito também e simular ali o mesmo movimento que a gente faz no agachamento. E se esse aluno faz melhor o leg press, é isso que importa. Você vai conseguir colocar carga, mobilizar melhor a musculatura, é isso que importa. Agora, tem alunos que no agachamento vão mobilizar muito melhor o quadríceps e os glúteos. Então, para esse aluno, o agachamento faz mais sentido. Mas você varia o agachamento também que você faz. Faz um agachamento com a base mais aberta para ver se o seu aluno fica mais confortável. Você pode fazer um agachamento estilo sumô. Você pode fazer um agachamento, né, segurando com halteres. Pode fazer um agachamento com a barra livre. Se o seu Smith na academia, né, às vezes ele tem até mobilidade horizontal também, você pode tentar fazer no Smith, né? O agachamento no Smith, né, fixo, né, se você não está fazendo ele por obrigação, o que significa isso? Se na academia, existem academias, inclusive no meu condomínio é assim, que só tem a máquina Smith. Então, para fazer agachamento, tem que fazer Smith porque não tem barra livre. Então, nesses casos, faça o Smith, que é melhor do que não fazer agachamento, tá? Mas teste as variações de agachamento, porque isso pode mostrar outros tipos de execução para o seu aluno e acabar descobrindo uma melhor. Em termos de variações na execução de cada exercício, que eu acabei de falar, é legal você também variar justamente por isso. Vamos supor, o seu aluno, quando ele faz uma puxada aqui supinada, ele vai sentir a dorsal dele trabalhar muito melhor que quando ele faz a puxada aberta. Isso é um motivo suficiente para você fazer mais uma puxada supinada, tá? Então você pode fazer essas variações de pegada, essas variações de exercício em geral, para que você consiga descobrir aqueles que vão recrutar melhor a musculatura do teu aluno, tá? É assim que a gente faz a periodização de exercícios. Não precisa ter regra, quanto tempo eu posso fazer essa variação, né? Eu gosto de fazer essa variação de mês em mês. Por quê? Porque eu acho que se você variar em todos os treinamentos, fica até difícil de você saber se o teu aluno está evoluindo, né? Principalmente o avançado, tá? O avançado que já testou tudo quanto é tipo de exercício, ele já tem uma noção boa de quais exercícios são melhor para ele, e a gente pode seguir naqueles exercícios para a gente ver a evolução dele de carga. Ele está evoluindo nas cargas de treinamento, está conseguindo performar mais repetições com mais cargas? Isso que importa para ele ter mais resultado. Porque você não vai conseguir ver resultados de hipertrofia nele em um mês, mas você consegue ver a evolução de performance dele em um mês, né? De força muscular, de capacidade de gerar mais trabalho. E isso já é um parâmetro bom para saber que ele está evoluindo a massa muscular dele. Beleza? Nós temos a periodização de frequência de treino, que são os modelos de treino que você pode fazer, ou seja, vou fazer um modelo ABC Push-Pull Legs, vou fazer um modelo ABCDE, onde eu treino um grupamento muscular por dia, um AB, onde eu faço superiores e inferiores no outro. O que eu recomendo? Inclusive tem uma live que a gente fez, um podcast, está lá disponível no nosso canal do YouTube, digita lá sítios no YouTube que você vai encontrar a gente e vai ter esse podcast completo sobre divisão de treinamentos que você pode aprender muito com a gente. A gente discutiu qual que é a melhor divisão de treinamento. O push-pull legs, o ABC, o treino full body, o AB. Então lá você vai encontrar uma boa explicação aprofundada. Mas o que eu recomendo você? Fazer variações ao longo do tempo, né? Eu adoro fazer essas variações porque eu acho que o aluno ele acostuma fácil com o modelo de treino e se apega fácil com o modelo de treino. Então, por exemplo, tem aluno meu que se apega ao full body e não consegue sair do full body depois, porque ele começa a gostar daquele tipo de treinamento. Tem aluno meu que faz um push-pull legs, se acostuma com o push-pull legs e não consegue mudar daquilo lá depois, tá? Então você tem que fazer algumas variações dessas divisões de treinamento a cada um mês, a cada 2 meses, né, pelo menos, para que você consiga ver resultados diferentes com aquela prática, para que você consiga que o seu aluno experimente diferente. Tem um caso muito legal para compartilhar com vocês. Um aluno avançadíssimo começou a treinar comigo, né, ele fez a vida inteira ou ABC push-pull legs, ou seja, tudo de puxar, tudo de empurrar e pernas, né, que é onde você faz ali peitoral, tríceps e ombro, né? E no outro dia você faz
costas, bíceps e deltóide posterior, e no outro você vai fazer membros inferiores, né? Então ele estava acostumadíssimo a fazer esse, ou o clássico dos fisiculturistas lá, um grupamento muscular por dia, tá? Então no dia você treina só inferiores, no outro dia você treina só costas, no outro dia você treina só peitoral, no outro dia você treina só braço e no outro dia só deltoide. Então ele estava acostumado com esses dois tipos de treinamento. E aí eu fiz uma variação com ele de fazer um treino full body. A princípio ele foi super, ele ficou com super receio, falando, cara, mas eu vou treinar todos os músculos todos os dias? Vai, só que em uma proporção muito menor. Você vai fazer 4 a 6 séries aí para cada agrupamento muscular por dia, né? Como você tem uma alta capacidade de recuperação, amanhã você já vai conseguir fazer um estímulo de novo. E aí você vai dar vários estímulos ao longo da semana para aquela musculatura, que vai ser diferente você chegar numa sessão e dar todos os estímulos para aquela musculatura naquela sessão, depois ficar uma semana sem treinar ela. E os resultados foram excelentes. Até ele, a princípio, os resultados motivacionais foram incríveis, porque estava fazendo algo que ele nunca tinha feito, e até depois os resultados visíveis. Ele começou a ver desenvolvimento de físico dele, que ele estava estagnado há um tempão. Por quê? Ele abriu a cabeça para um novo método, uma nova forma de estimular o corpo. Isso que importa, beleza? E chegando no final, um dos mais famosos também é a periodização de objetivo, ou seja, você fazer manipulação de treinamento de acordo com o objetivo do aluno. Então, se o seu aluno, por exemplo, está com o objetivo de ganho de massa muscular, você monta toda uma periodização focada para o ganho de massa muscular. Se o teu aluno está com o objetivo de emagrecimento, você monta uma periodização mais focada para o emagrecimento. Como que você faz essa diferença numa periodização de treinamento? Basicamente, a gente começa a ver o que vai acontecer com esse aluno nessa fase. Um aluno que vai fazer uma fase de ganho de massa muscular, o que a gente leva em consideração? Ele está fazendo uma manipulação nutricional adequada, ou seja, está consumindo calorias o suficiente para suportar um bom nível de treinamento, está consumindo proteínas adequadamente, vai ter bastante energia para utilizar no treinamento. Então a gente vai utilizar dessas informações para montar treinos cada vez mais desafiantes, para aumentar as cargas de treino, para a gente estar sempre evoluindo no treinamento desse aluno. Beleza. E na fase de emagrecimento, o que a gente vai fazer com esse aluno? Basicamente, a gente vai fazer objetivo de hipertrofia é o mesmo. A gente quer que ele hipertrofie mesmo na fase de emagrecimento. A diferença é que você vai ter alguns aspectos desse aluno onde você vai ter que levar em consideração a perda de força que acontece quando o seu aluno entra em restrição energética. Nas primeiras 2, 3 semanas não vai acontecer uma perda de força, mas depois disso ele vai ter uma perda de força significativa. Ele não vai conseguir fazer o mesmo número de repetições com a mesma carga em todas as sessões. Ele vai chegar uma hora que vai ter esse declínio, né? Quem está na prática aí sabe que isso acontece direto, né? Que o aluno ele entra em déficit energético, está em restrição calórica para o emagrecimento, o nutricionista dele passou uma dieta de emagrecimento para ele, e aí ele chega na academia, ele fica um pouco mais com a performance abalada, ele fica ali a 80%, 90% da performance dele. Isso aí já é validado cientificamente, inclusive, né, que existe essa perda de força. Afinal, o teu corpo está dizendo assim, pô, estão restringindo a energia do meu corpo, né, então eu tenho que fazer de tudo para economizar. Eu não quero gastar minha energia com um treinamento, eu não quero fazer um treinamento que vai gastar minha energia. Então, ele faz o quê? Faz o teu corpo gastar menos energia no treino de musculação, onde ele vai ter ali que desenvolver o máximo, só que não vai conseguir. Tá bom? Então você vai ter que levar isso em consideração na hora de fazer o planejamento na sua prescrição de emagrecimento. E tem também se ele tiver algum objetivo de performance, como eu falei, vamos dizer que o teu aluno ele quer estar no auge da performance dele no dia X, seja a performance dele, né, física, de um ponto de vista assim, uma modalidade esportiva, né, seja a performance no exercício. Por exemplo, o levantador de peso, né, ele quer fazer o melhor levantamento de terra da vida dele. Ou até mesmo, né, a composição corporal, como é o caso dos fisiculturistas. Ele quer estar no melhor corpo dele naquela data. E aí você monta todo um planejamento para que isso aconteça. Porque, por exemplo, se o fisiculturista chega para mim hoje, né, e fala assim, cara, eu tenho uma competição daqui a 6 meses. Aí como que eu consigo saber se eu vou conseguir atingir esses 6 meses o corpo que ele quer para ele estar no palco e estar com um corpo competitivo? A gente tem que ver se nesses 6 meses vai ser possível de enxugar toda a gordura corporal que ele tem excessiva. Esse aluno já está bem próximo dali de 10% de gordura, dá tempo então tranquilo nesses 6 meses da gente baixar um pouco mais, né, e chegar lá num físico próprio para a competição de fisiculturismo, tá?
Então, pensando nisso, todas as estratégias vão focar nisso. Então aí a gente já pode começar até a incluir outras estratégias, como treinamento cardio, vão fazer parte de uma intervenção como essa. E aí, qual que é o segredo do treinamento cardio quando a gente vai fazer uma intervenção ali de emagrecimento com esse fisiculturista? É a gente nunca chegar e já colocar cardio excessivo para esse aluno. Se a gente sabe que no início, quando ele começar a alimentação dele ali, focada em emagrecimento, ele já vai ter excelentes resultados, deixa para a gente introduzir o cardio lá para os finais dessa intervenção, onde ele já vai estar ali, né, com o metabolismo dele desacelerando por causa da restrição energética, ele já vai estar mais preguiçoso porque ele vai ter ali reduzido o nível de atividade física diária dele por conta da adaptação metabólica do organismo, o metabolismo está se protegendo, ele quer gastar menos energia, e aí ele acaba tendo menos gasto energético no dia. A gente inclui o cardio nessa fase, né, e a gente vai aumentando a dose do cardio gradativamente nessa fase, porque a gente sabe que cada vez que ele chegar mais próximo do corpo dele de fisiculturismo, né, o corpo dele para subir no palco, aí é ali onde ele vai precisar mais de gastar mais energia. Chegou ali nas 2 últimas semanas de preparação, né, bem próximo da competição de fisiculturismo, é ali que você também não vai querer exceder a quantidade de cardio. Ele já está em muito estresse, ele já está no máximo da restrição energética que é possível, então você vai dosar muito bem esse cardio para que não seja excessivo. Então essa é uma das formas de você manipular o cardio, né, junto com a estratégia de treinamento de musculação, tá bom? Você pode fazer isso por fase. Meu aluno agora terminou a competição dele e ele quer focar 100% em ganho de massa muscular. Então talvez você vai colocar aquele cardio para sempre estar mantendo a sensibilidade de insulina dele alta, para que ele sempre tenha ali uma forma de estímulo cardiovascular para manter a saúde dele, né? Então o cardio ele vai servir mais como uma ferramenta para isso. Nessa periodização, o cardio ele não precisa ser ali progredido em volume em cada semana e tudo mais. Então são várias formas de você periodizar o treinamento cardio de acordo com o objetivo, tá bom? Então é como você pode fazer. E quando a gente fala de performance atlética em esporte, aí, gente, não tem uma live do Instagram que vai conseguir explicar para vocês, tá? Porque vamos supor, periodização do treinamento de futebol. Pô, vai depender do campeonato, vai depender se são atletas, né, do futebol do Brasil aqui, que tem campeonato estadual no início do ano e depois tem o campeonato brasileiro e que vai disputar a Libertadores. Tudo isso vai influenciar. E aí, se quer saber de periodização esportiva, você tem que avaliar a modalidade antes de mais nada, né, os aspectos dessa modalidade e também a realidade do time ou do atleta que você vai treinar, tá bom? Aqui a gente está pegando basicamente aquele público de academia, o público que vai te buscar ali para otimizar os resultados e que vai fazer você aí se tornar um personal trainer referência. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa live, né? Eu preparei esse conteúdo aqui, né, para a gente poder trazer mais clareza para vocês na hora de utilizar a periodização. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Eu tenho certeza assim que a periodização é algo que dá para a gente destrinchar muito aqui. Cada tipo de periodização aqui dá aulas e aulas para a gente poder explicar para você detalhadamente. Mas eu acredito, né, que depois de o que você aprendeu aqui, você com certeza já vai estar sabendo melhor como tomar as decisões em relação à periodização. Como eu falei, às vezes você já vai sair daqui já pensando em variar o estímulo de intensidade, a zona de repetições que o teu aluno treina. Você já vai pensar em variar os exercícios que ele está fazendo hoje para tentar descobrir um exercício que ele sabe executar melhor. E isso é o que mais importa na hora de dar o resultado para o teu aluno, tá? É você saber tomar essas atitudes, né, que vai fazer a diferença lá na frente, tá? Muito obrigado para você aí que ficou assistindo aqui comigo até o final. Te vejo aí na nossa próxima aula. Valeu!